Olá, meu nome é Felipe, sou professor de matemática no Colégio Del Rey. Estamos aqui com o primeiro de uma série de 4 vídeos de dicas de matemática para o Enem. Dá aquela forcinha para a galera da última hora ou complementada para quem já está estudando há um certo tempo. Nossa primeira dica aqui é operação com números decimais. É bom vocês saberem que das 45 questões que caem do Enem, metade ou às vezes até mais da metade, na verdade são matemática básica, muitas vezes ensino fundamental. Então é muito bom a gente reforçar bem e ter essa base muito bem consolidada. E número decimal é aquela coisa que a galera normalmente foge. Mas, pelo contrário, não fujam, isso pode ajudar muito vocês. Você saber fazer uma operação com número decimal pode lhe poupar muito tempo na hora de fazer questões do Enem. Nós temos 3 tipos de operações. A primeira, consideramos as operações aritméticas, a soma e a subtração. A segunda são as divisões e a terceira são a multiplicação. De forma geral, a dica válida para elas é: ignora as casas decimais, depois você volta a elas. A única coisa que você tem que se preocupar é que elas têm que se juntar. Isso aí tem que virar um coletivo. Então, no caso das aritméticas, sua primeira preocupação é: esses dois têm que ter o mesmo número de casa decimal. Então, no caso, esse número aqui tem 3 casas decimais, mas esse só tem uma casa. Então, a primeira etapa que nós temos é igualar esse número de casas decimais. E aí, obviamente, nós colocamos zeros. Os zeros não alteram a nossa operação, colocamos apenas como uma referência para podermos fazer a nossa conta. E aí a conta que a gente tem agora, na verdade, é 200 menos 36, porque o número de casas decimais já está igual. 200 menos 36 dá 164. Agora, eu volto às casas decimais. Quantas casas eu tinha mesmo? 3, né? Porque eu igualei, são 3 de cada lado. Então, as minhas 3 casas decimais já estão colocadas aqui. E a sua conta acabou. Isso que eu quero dizer com ignore as casas decimais e faça a conta primeiro. Se eu estiver somando, eu tenho 0,74 mais 415. Eu tenho 3 casas decimais aqui novamente, mas aqui eu só tenho 2. Então, de novo, vamos colocar um zerozinho aqui para igualar nossas casas decimais. Minha operação, então, ficou 740 com 415. E aí o meu número total vai dar 1.155. Essa é a operação. Porém, eu só tinha 3 casas decimais. Aqui eu tenho 4 números. Então, na verdade, eu vou contar as 3 casas decimais e colocar a vírgula, pois eu tenho que manter o número de casas decimais que eu tinha desde o início. Essa é a parte nossa da aritmética. Agora vem a parte da divisão. A da divisão, galera, a parte do ignorar a casa decimal é mais forte aqui, porque a gente vai literalmente ignorar a casa decimal. Primeiro, igualar o número de casas. Então eu tenho 36 aqui, são 3 casas decimais. O 0,02 aqui, eu tenho 4 casas decimais. Vou colocar o meu zero aqui para igualar. Lembra que essa é a primeira parte, eu tenho que igualar as casas decimais. Porém, diferente da aritmética, eu vou pegar os meus números e literalmente ignorar as casas. Ou seja, meu número de cima é 360, o meu número de baixo é 2 e o resto das casas decimais literalmente ignoramos. 360 dividido por 2, o resultado é 180. E acabou. Você não volta aqui nesse caso, e como eu estou dividindo, é como se eu cortasse essas casas decimais e eu não preciso retorná-las. Por último, galera, a multiplicação. Aqui tem um pontinho um pouco diferente. Ao invés de ignorarmos as casas decimais, nós vamos juntar elas. Então eu tenho 2 casas decimais no meu primeiro termo e eu tenho 2 casas decimais no meu segundo termo. O meu resultado, então, vai ser um número que tenha 4 casas decimais, pois eu tenho 2 daqui e 2 daqui. Total vão ser 4 casas decimais. 2 vezes 3, 6. E o resto do número eu complemento com zeros. What? Ok? Lembrando, galera, potência também é uma multiplicação. Quando eu escrevo 0,013 ao quadrado, eu estou querendo dizer 0,013 vezes 0,013. Lembrem sempre que potência é uma multiplicação. Então, de novo, aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho 3 casas decimais. Então, seja lá qual for a minha resposta, ela vai ter 6 casas decimais no total. 3 com 3, nós juntamos o número de casas decimal. Minha operação, então, aqui se resumiu em 13 vezes 13, ou 13 ao quadrado, cujo resultado é 169. E eu completo o resto do meu número com zeros. Ok, galera? Foca nisso aqui, número decimal é importante, pode te poupar muito tempo. Nossa próxima dica vai ser sobre escalas e unidades de medida. Fica até o próximo vídeo, galera.